Fala, senhores e senhoras, hoje a gente vai falar porque a maioria, a grande massa, não se preocupa com o problema até saber que ele existe. Hoje, muitas das vezes, ninguém se preocupa quando um problema não está causando desconforto no dia a dia dela. Imagina assim, você sabe que você tem que fazer mais atividade física e tem que fazer dieta para que seu corpo seja saudável, para que o seu corpo, ele de fato, cara, você consiga fazer suas atividades do dia a dia, você consiga ter uma saúde legal, você consiga praticar um esporte, enfim, você sabe disso, todo mundo sabe disso, mas até o momento que o corpo ele começa a parar de responder a alguns sinais, você vai subir uma escada e você vê que você termina de subir aquela escada e você está super ofegante, você não consegue jogar mais 10 minutos de bola que você está já morrendo, você não consegue nem respirar mais. É a partir daí, quando o problema ele já está crítico, que você vai querer resolver ele. E por que isso acontece? Isso foi só um exemplo bem básico do que acontece de fato no nosso dia a dia. E isso acontece em vários setores da nossa vida, não é só em saúde, acontece no financeiro, no profissional, em relacionamento, mentalmente, acontece em vários pilares da nossa vida e a gente, muitas das vezes, a gente só vai dar atenção, só vai querer sanar esse problema quando ele já está crítico, quando ele de fato já está trazendo vários outros problemas em vários outros pilares da nossa vida. Como eu dei o exemplo aqui da saúde, você começa a ter esses sinais no seu dia a dia, a sua qualidade de vida já não está mais bacana, você já não consegue, fazer uma caminhada, você já não consegue ser uma pessoa disposta no seu dia a dia, qualquer coisa que você faz, você fica cansado, você fica ofegante, já começa a te causar também crises de ansiedade, porque é muita gordura, muito açúcar no seu sangue, entende? Já começa a despertar outros sinais na sua mente também. Isso acontece em vários cenários, acontece em vários pilares da nossa vida. E a verdade é nua e crua. Muitos de nós só se preocupamos com os problemas de fato quando eles causam desconforto no nosso dia a dia. E olhe lá, muitas pessoas também não estão nem aí. É a mesma questão de falta de dinheiro. Cara, muitas das vezes você é uma pessoa, não estou falando que é o geral, mas a grande massa é. Muitas das vezes a pessoa, ela tá acomodada, ela não faz nada para sair do lugar dela e ela fica só reclamando. E essa pessoa só se dá conta da gravidade do caso dela quando, ela entra numa bola de neve e ela não consegue mais sair. Aí que ela vai se dar conta. Mas por que? A grande pergunta a grande questão é, por que muitos de nós a gente não consegue, se preocupar de fato com esses problemas no início deles? Porque a gente já não mata esse problema já logo no início deles, entende? Por que a gente não resolve esses problemas quando ele ainda é precoce, quando ele ainda não está agravado na nossa vida? Porque muitos de nós procrastinamos coisas que o nosso cérebro pensa que vai ser difícil. Tudo que o nosso cérebro ele julga que vai ser difícil, ele julga que vai ser complicado, que vai ser trabalhoso, enfim, que vai ser trabalhoso, vai nos gerar desconforto, ele quer proteger a gente, proteger entre aspas, uma proteção ruim, para que a gente não sinta esse desconforto logo no início, por exemplo, de um problema, que a gente não busque uma solução que muitas das vezes vai tirar a gente da zona de conforto e a gente fica ali naquela zona ali monótona, que não resolve nada, a nossa vida não anda, e quando você vai ver, às vezes tem 1, 2, 3 problemas agravados na sua vida. Entende? Então a maior causa disso tudo é de fato a procrastinação. É a nossa mente querer que a gente procrastine tarefas do nosso dia a dia, que a gente muitas das vezes vai exigir a gente aplicar mais energia, vai exigir que a gente aplique tempo, vai exigir que a gente tenha disciplina e maturidade para de fato aplicar o dia a dia. E isso, quando a gente não faz, quando a gente não se preocupa com essas tarefas que vai exigir tudo isso da gente, a gente entra numa zona de conforto, em uma bolha, e faz com que a nossa mente ela se acomode. E muitas das vezes a gente sabe que tem um problema ali, a gente sabe que a gente tem um problema em algum setor da nossa vida, e a gente sabe que se esse problema não for resolvido, ele vai se agravar e vai se tornar um problemão. Vai se tornar um problema que ele vai, ao passar do tempo, ele não vai só dificultar um setor só da vida, ele vai dificultar vários outros. Às vezes você está com um problema financeiro, daqui a pouco ele deixa de ser financeiro, ele passa a ser um problema de segurança para sua família, passa a ser um problema de, autoconfiança em si mesmo. Você não consegue gerar riqueza, você não consegue gerar renda, você não consegue sair da zona que você está, entende? Ele passa de ser um problema
assim simples que você poderia ter resolvido para ser um problema maior. Ele começa a impactar outros lados da sua vida também. Então a grande questão é, o porquê que a gente não resolve isso? E no meu ver, de, cara, vários estudiosos, você pode ver que a procrastinação associada ao medo, como eu já falei outras vezes aqui, ela causa isso. Justamente a nossa mente, cara, se a gente não treinar ela no nosso dia a dia, se a gente não se preocupar de fato em desenvolver uma mente blindada, desenvolver uma mente forte, a nossa mente ela vai sempre querer, e é normal, ela sempre vai querer te colocar em lugares que você vai se sentir mais confortável, que de fato você vai, cara, se sentir que você não tem perigo nenhum ali naquela zona. Num primeiro momento isso parece ser muito bom. No momento que você está ali confortável, que a água não está batendo na sua bunda, parece ser muito bom mesmo. Mas a partir do momento que aquele problema que você estava escondendo embaixo do tapete, aquele problema que você fingia para si mesmo, você mentia para si mesmo, que ele não existia, cara, a partir do momento que esse problema começa a agravar na sua vida e afetar de fato o seu dia a dia, afetar ainda mais o seu mental, aí você começa a se preocupar. Tem até uma passagem bíblica, cara, de José, que retrata bem isso. Só que pela sabedoria que ele tinha, ele conseguiu ter um planejamento, uma estratégia para que isso não acontecesse. Igual lá no Egito. O Egito teve a primeira levada ali de épocas boas, e através da visão que o faraó teve, Deus deu dele ver aquele sonho, dele discernir aquele sonho do faraó e saber que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de falta, né? 7 anos de dificuldade. E com isso ele não esperou chegar aos 7 anos de dificuldade, torrar tudo aquilo que eles construíram nos 7 anos de fartura, para chegar aos 7 anos de dificuldade, para ele começar a ter uma estratégia para resolver esse problema. Pelo contrário, ele pegou uma parte daquilo que eles tinham conseguido construir nos 7 anos de fartura, e essas partes que eles foram ajuntando foi o suficiente para suprir eles e todo o Egito, todas as outras terras durante os 7 anos de dificuldade. Então, por que não trazer esse mesmo exemplo para a nossa vida? Não só, cara, para questões financeiras, mas para tudo, seja saúde, seja relacionamento, seja profissional, seja a sua vida pessoal. Um problema, quando ele dá sinais que ele existe, quando ele dá sinais que ele está ali, cara, por que não você construir um plano? Às vezes você não vai conseguir resolver ele de um dia para a noite, mas por que não você não fazer um plano de ação para que você sane esse problema? Cara, tira esse problema da sua vida, entende? Muitas das vezes esse problema é um problema que ele sempre vai precisar estar sendo tratado, mas é melhor ele estar sempre sendo tratado do que ele se agravar dentro do seu psicológico, dentro da sua mente, dentro do seu dia a dia, e daqui a pouco ele virar um problema gigantesco. Então é algo que eu queria falar aqui. A maior questão disso sempre está ligado à procrastinação e o medo que a nossa mente ela cogita para que a gente não saia da nossa zona de conforto e não se exponha a esse problema para buscar resolver ele, para buscar ir atrás de solucioná-lo, entende? Ela quer fazer com que a gente se sinta confortável tendo esse problema e aí fingir, criar um teatro na nossa mente que ele nunca vai virar algo grande, quando pelo contrário vai chegar um momento que se esse problema ele não for solucionado, ele vai de fato virar um problema maior, como eu dei o exemplo no início do vídeo. Cara, se você está sendo uma pessoa, vamos dizer assim, sedentária, vai chegar, talvez no início não, talvez no início você não sinta tanto, mas como eu disse, daqui a pouco você sobe uma escada e você já está cansado, você anda 5 minutos, está ofegante, você não consegue mais praticar um esporte, daqui a pouco isso, cara, vai te dar um ataque cardíaco, vai agravar problemas sérios na sua saúde. Isso se expande para qualquer área da nossa vida, entende? Então procure, quando você tiver um problema, por menor que ele seja, por mais simples que ele seja, procure criar um plano de ação, porque muitas das vezes não vai ser um problema que vai ser solucionado do dia para a noite, mas é um problema que ele pode sim, a médio, talvez a longo prazo, ser solucionado e deixar de existir na sua vida. Beleza, senhores? Comenta aqui se você já tem passado por isso, se você já procrastinou algum tipo de problema, se você sente que você é esse tipo de pessoa, comenta aqui, que eu e outras pessoas vamos te ajudar aqui também a solucionar isso, que com certeza um problema, quando ele inicia na nossa vida, ele é muito mais fácil de ser retirado dela do que quando ele está muito grande, já está muito agravado. Então sempre se preocupe, cara, se você identificou um problema, se você identificou algo errado, seja onde for na sua vida,
sempre procure fazer um plano de ação e retirá-lo o quanto antes. É aquilo, quanto mais precoce é o problema, mais fácil dele ser solucionado.